This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injuries and additional coverage and subject to policy terms. BTW, FYI. Visit Nexplanon.com RN to learn about Nexplanon. It's an gestural implant, 68 milligrams radiopaque. Or ask your HCP IRL. Okay? TTYL. A maioria das pessoas tem pelo menos uma pseudociência de estimação, ou seja, uma dessas verdades que espalham por aí como algo estudado, embasado, com fundamento, mas que na realidade não passa de uma sedutora história para boi dormir. E o pior, com alto poder de viralização. Nessa leitura, a gente vai iniciar a plantação de uma sementinha de ceticismo na sua cabeça, para que você seja, com perdão do trocadilho, vacinado com o anticorpo do será? Vamos nessa! Que bobagem! Capítulo 1 – Astrologia. Mães antecipam parto para escolher o signo dos filhos, noticiava um jornal de grande circulação nacional, em meados de 2014. Menos de 2 anos depois, em janeiro de 2016, o mesmo veículo apontava que a astrologia para empresas ganha espaço com incerteza econômica. E em 2018 veio a apoteose, uma reportagem de 6 páginas em suplemento dominical, com o título Jovens abandonam profissões para seguir carreira na astrologia e brilham em redes sociais. Não se trata de um fenômeno exclusivamente brasileiro, já que em 2012 a revista britânica The Economist notava a tendência crescente entre famílias urbanas da Índia de marcar partos por cesárea para dias e horários considerados auspiciosos, com base em considerações esotéricas, incluindo recomendações de aplicativos de astrologia para telefones celulares. Em 2019, o jornal britânico The Guardian chamava a atenção para a presença do preconceito contra certos signos astrológicos em áreas tão diversas quanto o mercado imobiliário e o mercado de trabalho, com foco na situação dos Estados Unidos. Mas voltando ao Brasil, em 2020, tanto o Serviço Nacional da BBC quanto o Jornal Popular Extra, do Rio de Janeiro, publicaram material sobre a influência crescente da astrologia em programas de recursos humanos de empresas, principalmente no recrutamento de funcionários. Título: Astrologia tem aparecido cada vez mais em seleções de emprego, saiba como agir. Astrologia é a crença de que a posição aparente de certos corpos celestes, no minuto do nascimento, permite prever traços definidores da personalidade e até quais serão os eventos mais marcantes da vida de uma pessoa. O diagrama que reflete essas posições é o que se chama, ao menos tradicionalmente, de horóscopo. Hoje em dia, no entanto, o nome mais comum é mapa, ou carta astral. Em parte por influência dos horóscopos publicados diariamente nos jornais, ao longo do século passado, a palavra horóscopo foi sendo reservada para previsões e interpretações feitas a partir do mapa astral, em vez de referir-se ao mapa em si. O profissional que se propõe a interpretar a carta e a realizar vaticínios com base nela recebe o nome de astrólogo. Além da crença no poder dos astros, astrologia também é o nome dado à arte praticada pelo astrólogo. Trata-se de uma prática milenar mais antiga do que o cristianismo. Escavações arqueológicas conduzidas na Babilônia revelam previsões astrológicas que datam do 2º milênio antes da Era Comum. Essa astrologia original tinha um caráter religioso e conexão com assuntos do Estado. Como escreve o historiador canadense Roger Beck, os astrólogos babilônios eram servidores públicos com uma tarefa específica: aconselhar as autoridades com base no que os deuses visíveis do céu pretendiam para o estado da terra e o que se pode prever dos seus encontros e desencontros. Em vários momentos da história, a astrologia teve grande importância cultural ou política.
Imperadores romanos e, mais tarde, líderes nazistas usaram-na como instrumento de propaganda e temeram seu uso pelos adversários. Um horóscopo desfavorável poderia minar a confiança do público no grande líder ou abalar o moral das tropas às vésperas de uma batalha. Na Idade Média e no Renascimento, a astrologia, por vezes, ligava-se intimamente à medicina. A partir de uma complexa rede de metáforas que conectava as características mitológicas atribuídas a certos planetas, Saturno era frio, Marte era quente, a sintomas, partes do corpo e ervas supostamente medicinais. No entanto, a despeito de suas raízes antigas, de sua importância histórica e de seu impacto social crescente nas últimas décadas, tanto a crença astrológica quanto a arte da astrologia carecem de qualquer tipo de validade objetiva. Não tem nenhuma base na realidade. A crença no poder dos astros é superstição e a arte de interpretá-los, pseudociência, definição aplicada a sistemas que buscam ser levados tão a sério quanto a ciência, por exemplo, a orientar decisões médicas, políticas e financeiras, que se apropriam dos adereços das ciências, linguagem especializada, carregada de jargão, recurso à matemática e à geometria, sem dispor do mesmo grau de validade e de comprovação das ciências legítimas. No caso específico da astrologia, o problema vai além da fala de comprovação e de validade. A prática é comprovadamente inválida, como veremos em breve. É inegável, no entanto, que quando analisada de modo subjetivo, isso é, na chave da experiência individual de quem consulta um astrólogo ou lê um horóscopo, a astrologia muitas vezes mostra-se capaz de gerar uma impressionante ilusão de verdade. A prática não teria sobrevivido tantos milênios, afinal, se não fosse capaz de convencer alguns céticos e, mais importante, conquistar clientes. A verdadeira natureza desse poder de sedução, que nada tem a ver com o poder dos astros, será o assunto da parte final desse capítulo. Mas, por enquanto, podemos dizer que é fundamental o carisma pessoal do astrólogo e, mais crucialmente, o modo como a linguagem é usada e manipulada no discurso dos astrólogos e de seus manuais. Existe um modo astrológico de expressão que, parafraseando Marx e Engels, parece sólido, mas desmancha no ar. To you, my darling. No, to you. The Roses were living the dream. More champagne for me, please. Until it all came crashing down. He got fired. Fired? From the director of Meet the Parents. You're a failure. Women don't like that. If you need a shoulder or an inner thigh to lean on. On August 29th. I just want the house. We want everything. Wow. Stop. Stop! And see The Roses. These people. The Roses. Rated R. Under 17, not admitted without parent. In theaters everywhere, August 29th. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Na teoria. A crítica mais comum feita à astrologia é a de que o mapa do céu, usado pelos astrólogos para fazer suas previsões e interpretações, tem muito pouco a ver com o céu real, o que vemos sobre nossas cabeças e que os astrônomos estudam com seus telescópios. Para entender o porquê disso, é preciso lembrar que o céu astrológico tem uma origem muito precisa. Foi definido há cerca de 2000 anos pelo matemático egípcio Cláudio Ptolomeu, o mesmo cujo nome foi aplicado ao modelo ptolomaico do Sistema Solar. Aquele em que a Terra fica fixa no centro e a Lua, o Sol e os 5 planetas clássicos, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, giram ao nosso redor e que acabou derrubado por Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Nesse modelo, as estrelas não são outros sóis, muitos deles orbitados por seus próprios planetas, mas pontos de luz, fixados na superfície interna de uma enorme esfera de cristal, localizada, segundo os cálculos de Ptolomeu, a uma distância equivalente a 20 mil vezes o raio da Terra, que é de 6.300 quilômetros. Isso colocaria o fim do universo a cerca de 120 milhões de quilômetros de nós,
Na verdade, a estrela que fica mais perto do Sol, chamada, de modo muito apropriado, Próxima Centauri, encontra-se a 40 trilhões de quilômetros daqui. Mas esse céu de Ptolomeu, miúdo, anacrônico e ingênuo, acrescido de poucas adaptações, como a inclusão de Urano, Netuno e Plutão, e, em alguns casos, dos maiores entre os asteroides localizados entre Marte e Júpiter, como Ceres e Vesta, ainda é essencialmente o céu dos astrólogos. Isso traz 3 problemas fundamentais para quem deseja levar a astrologia a sério. A posição real das estrelas, as fronteiras entre as constelações e o provincianismo das interpretações. Todos aprendemos na escola que a Terra realiza 2 movimentos no espaço: a translação, sua órbita ao redor do Sol, que dura cerca de 365 dias ou 1 ano, e a rotação, que é o giro em torno do próprio eixo, a cada 24 horas. Existe, no entanto, um terceiro movimento menos notável na escala da vida dos seres humanos, que é a precessão. Esse é um movimento do próprio eixo de rotação da Terra, que bamboleia como um peão. Por causa dele, os pontos do céu, para onde as extremidades do eixo apontam, mudam com o passar do tempo. Hoje em dia, um prolongamento do eixo terrestre, a partir do Polo Norte, cruza a vizinhança imediata da estrela Alfa, da constelação da Ursa Maior, que por isso é chamada de Polaris, ou estrela polar. Foi a precessão dos equívocos que levou a Alfa da Ursa Maior a assumir esse papel. A mesma precessão levará o Polo Norte para longe dela no futuro. Um ciclo de precessão leva cerca de 26 mil anos para se completar. Também por causa desse movimento, o zodíaco, faixa do céu onde estão contidas as constelações que dão nome aos signos astrológicos, parece, quando visto da Terra, girar para trás, mas muito devagar, só um pouquinho a cada ano. Com a passagem dos milênios, no entanto, o efeito acumulado faz muita diferença. Hoje em dia, em 21 de março, quando, segundo os astrólogos, o Sol está entrando em Áries, no céu de verdade ainda se encontra lá pelo meio de Peixes. Além disso, a União Astronômica Internacional identifica 13 e não 12 constelações no zodíaco. Entre Escorpião e Sagitário encontra-se o Serpentário, constelação solenemente ignorada nos horóscopos. Para completar, enquanto para a astrologia o Sol passa cerca de 30 dias em cada signo, no céu real as constelações têm tamanhos diferentes e o astro-rei as percorre em tempos diferentes. Fica 45 dias, de 18 de setembro a 1º de novembro, em Virgem, e só 6, de 25 a 30 de novembro, em Escorpião. Seria injusto dizer que a comunidade astrológica como um todo ignora tudo isso. A maioria dos praticantes da arte talvez não saiba mesmo nada a respeito do céu real. Mas há astrólogos muito bem informados sobre astronomia. Esses afirmam que os signos zodiacais e as constelações do zodíaco são coisas diferentes. Os signos seriam regiões fixas do céu, cada um deles correspondendo a um arco de 30 graus, da trajetória que o Sol aparentemente percorre a cada ano. Aparentemente, porque, claro, o que está se movendo é a Terra. Ao final de 12 meses, o Sol completa a volta de 360 graus e retorna ao ponto de partida, que é o signo, mas não mais a constelação de Áries. É uma explicação conveniente, mas que deixa em aberto a questão. Por que esses signos? Por que os setores do céu começam e terminam nos pontos em que começam e terminam? Se a ideia é dividir uma faixa circular em 12 setores iguais, o primeiro corte pode acontecer em qualquer ponto. Por que o que corresponde à posição do Sol em 21 de março? A resposta deixa claro o caráter primitivo e provinciano da astrologia. É porque 21 de março é a data tradicional do início da primavera do hemisfério norte. Primavera, é claro, um tempo poeticamente associado à renovação, à juventude, à esperança. Disse que o signo associado à data, Áries, transmite aos nativos características primaveris, como dinamismo, pioneirismo, liderança. Seu regente é Marte, o planeta vermelho, uma cor quente e que se move pelo céu com relativa velocidade, associado mitologicamente ao deus da guerra. Capricórnio, por sua vez, tem início em 22 de dezembro, próximo ao começo do inverno setentrional. Capricornianos são determinados, responsáveis, controladores e cautelosos. Características que evocam frieza de personalidade e também algumas qualidades úteis para enfrentar os invernos rigorosos de gelo e de neve das regiões temperadas.
uma época em que os dias são curtos e as noites longas. O regente é Saturno, o mais lento dos planetas conhecidos na antiguidade e o mais distante do Sol, portanto, o mais frio. Dá para ver como a simbologia astrológica está ligada, por meio de metáforas, às características da época do ano em que o Sol entra em cada signo. Áries é um signo primaveril, Capricórnio, invernal. Mas essa é uma correspondência que só faz sentido no hemisfério norte. No Brasil, dezembro é verão, tempo de praia, calor, e em março começa o outono, não a primavera. A suposta sabedoria astrológica é essencialmente provinciana, focada no umbigo do homem do Mediterrâneo, e primitiva, porque vê o céu e o mundo como se nada tivesse mudado, como se a humanidade nada tivesse aprendido nos últimos 2000 anos. Para completar a lista de objeções teóricas à astrologia, temos uma ausência de um mecanismo de ação. Não há modo plausível de o movimento dos planetas no espaço afetar a personalidade ou o destino das vidas individuais aqui na Terra. Há quem tente dar um verniz de plausibilidade à astrologia mencionando as marés, produzidas nos oceanos da Terra, pela gravidade da Lua e do Sol. Mas esse apelo às marés falha por duas razões. A primeira é que a gravidade é uma força proporcional à massa dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Isso quer dizer que dobrar a massa de um dos corpos envolvidos numa interação gravitacional dobra as forças entre eles, mas dobrar as distâncias que os separa divide essa força por 4. Além disso, corpos de massa pequena, mesmo interagindo com outros de massa enorme, geram e sentem uma força gravitacional pequena. A atração gravitacional gerada pela interação dos 6 setilhões de toneladas do planeta Terra com o corpo humano não nos mantém paralisados, achatados e colados no chão. Permite andar, correr, saltar. Mesmo a atração sofrida pelas 50 toneladas de metal na fuselagem de um avião comercial em voo é neutralizada pela mera sustentação do ar. O segundo motivo é: mesmo se a atração gravitacional de corpos localizados a centenas de milhares, como a Lua, ou milhões de quilômetros, como o Sol e os planetas, de nós, tivesse algum efeito perceptível sobre o corpo humano, como esse efeito poderia se traduzir em personalidades mais dinâmicas para pessoas nascidas em abril e as mais tímidas para os nativos de janeiro? Ou na data mais propícia para um casamento ou para pedir empréstimo no banco? Não há lógica que ligue uma coisa à outra. Na prática, toda essa teoria, no entanto, seria apenas mera curiosidade se a astrologia realmente funcionasse. Isso é, se fosse um fato concreto, verificável, que, por exemplo, pessoas nascidas no início de janeiro, capricornianas, tendem a ter relacionamento difícil com quem é de meados de abril, são arianos. Isso não acontece. Levantamentos estatísticos exaustivos já foram feitos e demonstraram que o signo astrológico não tem efeito nenhum sobre a personalidade e o comportamento humano, incluindo sobre a formação ou dissolução de relacionamentos. Segundo Christian Rudder, criador do serviço de namoro online OkCupid, que agrega mais de 3 milhões de perfis individuais e cujo algoritmo busca prever a chance de match entre duas pessoas a partir das respostas dadas a um extenso questionário, signo zodiacal é uma característica que se destaca não por ter efeito nenhum sobre as chances de sucesso do casal. O mesmo resultado aparece em estudo conduzido pelo cientista social David Voas, cujos resultados foram publicados na revista Skeptical Inquirer, em 2008. Usando dados do Censo da Inglaterra e País de Gales, Voas analisou as datas de nascimento de mais de 10 milhões de casais e não encontrou nenhum tipo de padrão que confirmasse a noção astrológica dos signos compatíveis. Há quem defenda que a astrologia é baseada apenas no signo solar, aquele que aparece no horóscopo do jornal, oferece uma leitura superficial demais, que o que realmente importa é o mapa astral completo. Ainda que essa objeção fosse válida e a astrologia de mapa astral tivesse algum valor preditivo, um trabalho extenso como o de Voas, envolvendo mais de 20 milhões de pessoas, deveria detectar algum indício. Um pequeno excesso, digamos, de casais formados por nativos de Touro e Virgem, signos solares tidos como altamente compatíveis, mesmo com todo o ruído que o restante do mapa poderia trazer, ascendentes, aspectos, etc.,
Em uma amostra de milhões, algo que favorece compatibilidade deveria aparecer sob a forma de um número um pouco maior que o esperado. Um sinal perceptível, ainda que tênue, de casais compatíveis com a tal característica, o que não acontece. Além de testes envolvendo grande número de pessoas e signos solares, existe uma grande literatura formada por testes que buscam, sim, avaliar a confiabilidade e a validade de mapas astrais inteiros, em toda a sua complexidade. Esses se dividem em 2 tipos, de associação e de discriminação. Testes de discriminação pedem a cidadãos comuns ou clientes de astrólogos que digam se uma determinada interpretação de mapa astral bate com suas personalidades. Resultados obtidos pelo menos desde a década de 1940 mostram que 80% das pessoas aceitarão afirmações lisonjeiras, genéricas, como específicas e precisas. Testes em que pessoas comuns escolhem de um conjunto qual a interpretação de mapa astral que melhor as descreve não atingem resultados melhores que o esperado pelo acaso. Um exemplo. Em 1968, o psicólogo francês Michel Gauquelin enviou a mais de 500 leitores da revista Ici Paris perfis astrológicos gratuitos, personalizados, e pediu que os destinatários escrevessem de volta, informando se as interpretações de personalidade estavam corretas. Chegaram cerca de 150 respostas e 94% delas consideraram o perfil muito preciso e inteligente. Uma das respostas, transcrita pelo psicólogo em um dos seus livros, dizia: "Reconheço-me facilmente neste retrato psicológico e são exatamente os meus problemas pessoais." Mas Gauquelin havia pregado uma peça nos leitores da revista, enviando-lhes exemplares idênticos da leitura de um mesmo mapa astral, o do fraudador e assassino em série francês Marcel Petiot, responsabilizado por mais de 60 mortes e guilhotinado em 1946. Durante a Segunda Guerra Mundial, com a França ocupada pela Alemanha, Petiot prometia ajudar judeus e outros cidadãos franceses perseguidos por nazistas a escapar para a América do Sul. Depois de receber o dinheiro da passagem dos clientes, Petiot lhes dizia que o governo do país que os receberia como refugiados exigia que todos fossem vacinados e, com esse pretexto, injetava-lhes veneno, matando-os. Em seu livro The Truth About Astrology, A Verdade sobre a Astrologia, Gauquelin comenta que todos tendemos a ver no horóscopo um espelho, e prossegue. Mas ainda assim é perturbador que tantas pessoas tenham visto semelhanças com um perfil feito para servir a um único indivíduo, um assassino. O perfil, claro, não mencionava tendências homicidas. Na verdade, Petiot é descrito como alguém banhado num oceano de sensibilidade, que se difunde ao infinito e cruza correntes de amor pela humanidade. O trabalho de Gauquelin replicava, com um toque extra de ironia, o uso do mapa astral de um criminoso, experimento conduzido em 1937, também na França, pelo psiquiatra Louis Kordec. Ele publicou nos jornais um anúncio oferecendo horóscopos grátis para quem lhe escrevesse mandando data, hora de nascimento e um selo para o envelope de resposta. Recebeu centenas de solicitações e respondeu a todas com exatamente a mesma leitura astral. Mais de 200 dos seus clientes replicaram comentando o material com frases como "Você leu a minha vida", como se fosse um livro. Trabalhos assim mostram que não se deve levar a sério as defesas da astrologia, feita por fãs e clientes impressionados com a suposta alta precisão das avaliações biográficas, feitas com base em mapas astrais. O caso de Petiot é especialmente instrutivo porque o assassino tinha uma personalidade muito peculiar. Há relatos de que, na infância, torturava pequenos animais e, já adulto, como combatente na Primeira Guerra Mundial, foi punido diversas vezes por roubar valores e objetos pessoais de outros soldados. Testes de associação, por sua vez, pedem que astrólogos associem corretamente mapas astrais a biografias ou perfis psicológicos. Se houver, por exemplo, 10 mapas e 10 biografias, e se o poder da astrologia de descrever personalidades for real, é de se esperar que, no mínimo, 6 ou 7 associações, com certeza mais do que apenas 1 ou 2, e idealmente todas as 10, sejam corretas. A chance de acertar, pelo menos uma, por pura sorte, é de 90%. Dezenas de estudos desse tipo envolvendo centenas de astrólogos, conduzidos nos últimos 50 anos, produziram resultados que são compatíveis com o esperado pelo acaso.
O livro Tests of Astrology, publicado na Holanda em 2016, é o maior e mais completo compêndio desses testes e análises. Segundo os autores, entre 1950 e 2015, foram publicados 69 estudos em que astrólogos aceitaram o desafio de associar mapas astrais aos indivíduos para quem os mapas haviam sido traçados. Dependendo do desenho de cada teste, as características avaliadas podiam ser descrições biográficas, completas ou apenas detalhes específicos, como profissão ou peculiaridades de personalidade. Uma análise estatística do conjunto mostra que a taxa de acerto é igual à que seria esperada se os astrólogos estivessem fazendo adivinhações, ao acaso. Como funciona? Nenhum desses resultados, no entanto, nega o fato de que para muitas pessoas a astrologia parece funcionar ou, às vezes, realmente funciona no sentido de oferecer instrumentos e conceitos que ajudam o indivíduo a organizar as suas ideias sobre o mundo, a vida e sobre si mesmo. A primeira coisa a notar é que esse papel organizador e produtor de sentido da astrologia é compartilhado por inúmeras religiões, mitologias e ideologias. Todos esses são sistemas narrativos que têm em comum a característica fundamental de oferecer significado, conforto, orientação, com ou sem base na realidade. Diferentes pessoas tiram benefícios, tanto sociais, amigos, trabalho, amantes, quanto emocionais, serenidade, senso de pertencimento, de identidade, ao aderir a sistemas ideológicos tão incompatíveis entre si quanto comunismo e liberalismo, e a religiões com metafísicas tão mutuamente contraditórias quanto cristianismo e budismo. O que importa não é se o sistema é verdadeiro, no sentido de suas alegações fundamentais corresponderem aos fatos, e sim a presença de um esquema simbólico e de uma narrativa que mobilizem sentimentos profundos e ofereçam algum senso de coerência, ainda que superficial. A astrologia atende a essas demandas, além de contar com vantagens próprias, para si, não para os seus clientes. Essas características especiais são duas: exaustividade e abertura. Vamos ver como é isso. Todo mapa astral tem um número imenso de significantes em potencial. Há numa carta comum milhares de pontos que se oferecem à interpretação, da posição do Sol e dos planetas em relação ao zodíaco, passando pela posição relativa dos planetas entre si, ângulos particulares, posições especiais, etc. E isso garante que seja possível ler qualquer coisa em qualquer mapa. Uma leitura típica contém cerca de 40 fatores que interagem entre si, cada um com seu significado individual, todos sendo relevantes para a interpretação. E esse número 40 diz respeito apenas ao que há de mais básico na carta. Quando o astrólogo conhece o cliente ou tem alguma informação sobre ele, isso permite dirigir a leitura para os aspectos que fazem mais sentido no contexto particular. Quando não conhece ou não tem nenhuma informação prévia, surgem as leituras genéricas, que deixam escapar fatos cruciais como a psicopatia de Petiot. Um exemplo dessa infinita adaptabilidade de leituras de mapa astral aparece no livro Recentes Avanços em Astrologia Natal, que registra como um profissional britânico, supondo analisar o mapa astral do líder soviético Vladimir Ilyich Lenin, interpretou todos os aspectos e posições planetárias de modo perfeitamente consistente com a vida e a carreira do líder da Revolução Russa. Mas, na verdade, as posições planetárias usadas nos cálculos correspondiam a uma data 12 dias anterior ao verdadeiro nascimento de Lenin. Dessa forma, pelo menos metade dos significadores estavam errados. Mas ainda assim encaixaram-se com perfeição na vida e no caráter do político russo, apontam os autores. Esse infinito de possibilidades da leitura do mapa astral exaspera até mesmo os astrólogos profissionais. Escrevendo em 1982 para o Astrological Journal do Reino Unido, David Hamblin, que chegou a ser presidente da Associação Astrológica Britânica, comentava: se eu encontro uma pessoa extremamente mansa e nem um pouco agressiva, com 5 planetas em Áries, isso não me faz duvidar que Áries significa agressão. Talvez possa apontar o ascendente em Peixes, o Sol em conjunção com Saturno, ou regente da 12ª casa. E, se nenhum desses álibis estiver disponível, eu posso simplesmente dizer que ela ainda não atingiu todo o seu potencial ariano, ou argumentar, como eu já ouvi por aí, que
se uma pessoa tem um excesso de planetas no signo, a tendência será suprimir as características do signo. Mas se no dia seguinte eu encontrar alguém muito agressivo, que também tem 5 planetas em Áries, a minha conversa muda. Eu vou dizer que ela tinha que ser do jeito que é, porque seus planetas são em Áries. Já a abertura é uma característica daquele modo astrológico de expressão que comentamos mais cedo, e que aparece tanto nos mapas astrais quanto nos horóscopos de jornal. É o que faz com que centenas de pacatos cidadãos franceses se identifiquem com o mapa astral de um psicopata homicida e que milhares de leitores de colunas astrológicas publicadas pela imprensa aceitem as previsões feitas para os seus signos. É uma linguagem vaga, que se estrutura em mensagens cheias de lacunas que o leitor, já predisposto a ver alguma sabedoria ali, preenche por conta própria, com as suas ansiedades particulares e detalhes autobiográficos, num processo conhecido como validação subjetiva. Um exemplo é a previsão para 2022 do site Personari. As previsões para 2022, segundo a astrologia, indicam que vem aí um ano quente, com muitas coisas começando, novas frentes se abrindo e mais oportunidades. Qualquer coisa, de trocar de namorado, a adotar um gatinho, a mudar de emprego, se encaixa aí. Qualquer um, exceto talvez um prisioneiro trancado numa solitária, viverá algo que vai validar essa previsão. O mesmo site Personari, em parceria com o jornal Extra, oferece a seguinte profecia para nativos de Touro. A palavra de 2022 é reciprocidade. No trabalho, questionamentos podem surgir e você pode perceber que quer algo novo. Pode haver sobrecarga, estresse e insônia. Além da presença dominante do verbo poder, da expressão ambígua algo novo, um cargo, um horário, uma sala, um destino de férias, mudar de empresa, a frase palavra do ano é reciprocidade praticamente implora por validação subjetiva. E claro, sobrecarga, estresse e insônia, infelizmente, são no Brasil rotina para assalariados e pequenos empresários. Qual o problema? Nesse ponto, alguém poderia perguntar: e daí que a astrologia é insustentável? Se há quem tire benefícios emocionais das consultas astrológicas, se há quem use as proclamações vagas e cheias de lacunas dos horóscopos para estruturar seus problemas pessoais, por que atrapalhar? O primeiro ponto aqui é que quem decide recorrer à astrologia ou apoiar-se nela tem o direito de fazê-lo. Mas tem também o direito de saber em que está se apoiando e a que está recorrendo. E de receber esse conhecimento de fontes que não estejam comprometidas com o violento marketing por trás de uma prática que movimenta um mercado global de bilhões de dólares. Decisões responsáveis são decisões informadas, e decisões informadas requerem, com perdão do pleonasmo, informação. O segundo é que, como mostram os exemplos no início desse capítulo, a crença na validade da astrologia está longe de ser inócua. Pode ter impacto importante sobre decisões de saúde e afetar oportunidades de trabalho e emprego. Pode até afetar políticas públicas. Em 2015, um membro do Parlamento Britânico propôs, a sério, que a astrologia fosse adotada no sistema de saúde pública do Reino Unido como ferramenta auxiliar de diagnóstico. Não negamos que pode existir um uso recreativo, inocente e até certo ponto inofensivo de superstições e pseudociências. Mas a linha que separa esse uso descontraído dos efeitos deletérios de se levarem bobagens a sério demais é muito tênue. No caso da astrologia, a única posição realmente segura é relegá-la aos livros de história. E agora, de ouvinte, eu te convido a ser leitor. Você acabou de ouvir o primeiro capítulo do livro Que Bobagem! Mais uma parceria incrível da professora Natália Pasternak com o jornalista Carlos Orsi em sua jornada pela divulgação científica. Nessa publicação da editora Contexto, você encontra famosas pseudociências passadas a limpo, além de outros absurdos que não merecem ser levados a sério. Se você curtiu, envie esse episódio ou põe para tocar para mais gente. Isso ajuda a gente a crescer. E claro, não deixe de seguir e ativar o sininho para saber na hora quando saem mais programas. E para apoiar financeiramente o nosso projeto, os links estão aí, na descrição do episódio. A gente se vê na próxima. Até lá!